Foguinho. Vamos. Outras latitudes. Estou a gostar. Qual é que é a latitude? Sim, uma cobra a sair do cesto. Não é isso. Eu não pensei qual é a latitude. A latitude é É ao comprido ou é a Latitude é. Escolham vocês. a latitude é assim. Mas curiosa. E a longitude é assim. Isso Então é é ótimo para rádio. Isto é rádio, A grandes latitude é vertical. Não Então é? é a mesma latitude, é outra longitude. Sim, desculpa. Porque neste Pá, não sei dia. se já estou a dizer mal. Não sei também. Esqueçam. Não, latitude é o. Não sei. Vocês estão a benzer-se neste momento. No ano 720. Isso já vai. Morri em Damasco. Todo em Damasco. Todo. Eu sei, morri ainda mais. Em Damasco, todos em Damasco. Aos 50 anos. Tão novo, no vestido até. Falamos mesmo. do comandante militar Tariq Ibn Ziyad, mais conhecido por Tariq. Vamos saber quem foi Tariq. Ele nasceu por volta do ano 670 no norte da África, onde hoje é Marrocos. Ele foi um comandante militar berber e depois vai ser nomeado governador de Tanger. Vou ter que falar um pouco deste período. Na Península Árabe, onde hoje é a Arábia Saudita, uma coisa muito recente, tem 100 anos para aí, vai nascer ali por volta desta altura do século VII, uma nova religião que vai ser fundada por um tipo chamado Maomé. Portanto, já mais ou menos para pormos a baliza 600 anos depois de Cristo ter andado na Terra. E pronto, é uma religião nova. Ele vai morrer é 632 e vai ser sucedido por uma série de figuras que se vão chamar califas, que tinham no mundo árabe e no mundo muçulmano esta particularidade de serem o líder religioso e também político. Nós sabemos que na Europa, no cristianismo, há uma autoridade religiosa, que era o Papa, e depois cada reino tinha a sua autoridade política e as coisas não se misturavam. O Islão não vai ser assim. É na mesma figura que está concentrada o poder terreno, se quiserem, o poder efetivo, não é? O poder político. Deus, como se fosse um Deus, não é? Não é como se fosse um Deus. É um líder, Sim. um rei e um Mas papa. que acumula se quiser. também a questão religiosa, era tudo. Sim. Mas como líder da igreja, sou uma espécie de papa. E na verdade isto vai ser uma série de califados, desde o Maomé morre em 632 até ao século XX, 1924, quando acaba o último califado, que é o Império Otomano, a Turquia. Portanto, vai durar todo este tempo. Agora, logo desde o início, quando morre o Maomé, há umas chatices muito grandes para saber quem é que vai ser o sucessor do profeta, que é o Maomé, não é? O Maomé, já agora fazendo essa distinção, não é Cristo, não é Deus, não é sagrado, é um profeta, não é... Alá é o Deus. Para nós, falo aqui nós culturalmente os cristãos, Cristo é uma figura, é Deus, faz parte dessa Trindade. Não é o caso com o Maomé, é um profeta. Eles chatearam-se mesmo, andaram à pancada para saber quem é que vai suceder ao Maomé. Houve quem achasse que um dos sucessores era Abu Bakr e vão formar assim essa seita que é os sunitas, e há quem achasse que era Ali, outro dos parentes de Maomé, e é assim que nascem os xiitas, que é esses dois grandes grupos que se odeiam. Coisa não abatatada, Odeiam-se claro. até hoje. Sim. Até hoje odeiam-se mesmo. Pronto, vai depois suceder ao primeiro califado, que dura pouco tempo, depois o segundo califado, que se chama Omíada, que vai também ali durar mais ou menos 100 anos. E é nesta altura que vai nascer e viver o nosso morto Tariq. Ele que vai comandar, em nome do tal califa, a conquista islâmica do sul da Europa, ou seja, daquilo que mais tarde vai ser Portugal e Espanha. É este Tariq que vai trazer para cá os muçulmanos. É muito engraçado e é por isso que eu trago aqui. Toda esta região tinha cá estado os romanos, nós sabemos isso, não é? Os tais que mandavam para Roma a dizer: existe nos confins da Ibéria um povo que nem se governa, nem se deixa governar. Que é Bíblica frase. É a descrição melhor de Portugal ever. Aldeia dos gauleses. E tal e qual. E nós sabemos, pronto, o Império Romano vai acabar, vem um povo, aquilo que se chamava bárbaros, que são os visigódicos, são os avós, se quiserem, dos já cristãos, que vêm ocupar toda a Península Ibérica. E então é assim que está um desses reis, tinham reis católicos, um rei chamado Rodrigo, tinha feito uma coisa muito feia. Havia um dos seus nobres, o conde Julião, que estava em Ceuta fazia parte do reino visigótico, ele também era visigótico. O rei Julião mandou a filha ser educada na corte do rei visigótico, do rei Rodrigo. Que era uma coisa que se fazia para ela aprender a comer à mesa. Sim. Aprender a sentar. aprender a Lá em fumar. Ceuta, exatamente, com as pernas cruzadas, a fumar de pernas cruzadas. Lá em Ceuta,
Não sei se já tiveram em seta. Muito brincando. Só que o rei Ramiro supostamente fez uma coisa terrível. Violou a filha do Julião. E o Julião, furioso, resolve fazer, contratar, se quiserem, aliar-se com o próprio inimigo, com o Tariq, que era muçulmano. limpar o sebo. Dizer assim, então eu vou-vos ajudar. Com dinheiro, com muitos homens, poder militar, lá disse assim: vamos invade sim senhora, invade sim Sua senhora. vingança Não pessoal. invade, porquê? É verdade. E então lá vai, o Tariq agrupou cerca de 7.000 homens e vai chegar assim num rochedo à beira-mar, é o primeiro ponto onde ele chega, que ainda hoje leva o seu nome, o Monte de Tariq, que em árabe se diz Jabal Tariq ou Gibraltar, muito giro. Em árabe continua-se a dizer Jabal Tariq, é como eles chamam a montanha de Tariq, Gibraltar. E assim no dia 26 de abril de 1711 ele vai lançar o seu ataque. Depois, em junho, há uma batalha muito grande, onde hoje fica Jerez de la Frontera, e mata o rei Rodrigo assim, com artes marciais. Claro, já na altura. altura, Sim, quando- sim. Não, aquilo era mix Imagina. martial arts. Sim. Era aquela cena que... Conta. Com queijo e fiambres. Não, aquela mistura, não é? Era uma mistura de Muay Thai com... Krav Maga. judo, Com Krav Maga. Krav Maga. E ele fez assim, fez uma chave assim. Fez... Mata Chama-se- leão. E é assim que se vai formar o Al-Andalus, que é o nome que os árabes deram à Península Ibérica. Nós, às vezes, quando estudamos, os árabes tiveram praticamente em toda a Península Ibérica mesmo, não foi só no sul da Península Ibérica. No seu período máximo deste império, deste califado, eles chegaram, só praticamente as Astúrias era o único sítio onde eles não entraram. Vai-se formar assim na Península Ibérica o califado de Córdoba, que vai ser independente do outro e que vai ter, claro, a sua capital em Córdoba e Granada. E pronto, e vai lá seguindo. Do lado que hoje é Portugal, fica ao ocidente, ficava o Algarve Andaluz, onde vem a palavra Algarve, que significa precisamente em árabe, o Ocidente. E assim, Portugal, ou que seria Portugal, participa, toda esta região, na Idade de Ouro Islâmica, porque é este período em que os muçulmanos davam as cartas absolutas na agricultura, na economia, na indústria, na literatura, na navegação, vamos mais As tarde. matemáticas, tudo. Claro. Tudo, é Sim. verdade que sim. Nas ciências exatas, como fizeste a matemática, um bom exemplo, na tecnologia, na filosofia, mais. São eles que vão preservar os escritos gregos, depois também na parte turca, os escritos de Platão, de Aristóteles, que mais tarde, só no Renascimento, quase 1000 anos depois, é que se vai repescar, provavelmente teriam sido perdidos se não fossem intelectuais e académicos árabes, muçulmanos não necessariamente árabes, também turcos, que preservam estas obras. Portanto, é uma importância enorme e Portugal fez parte disto tudo também. E depois vai começar a chamada Reconquista Cristã, que é o quê? Esses visigóticos tinham fugido para as Astúrias, vêm daí para baixo, dizendo-se descender destes reis, podiam descender ou não, mas é a mítica construção de que eram os resistentes dos visigóticos e cá vêm para baixo. Vão conquistando território com guerras, não é? Contra os árabes e vão criando os pequenos reinos à medida que vão conquistando, reinos que vão dar Portugal, Castela também. E depois do lado dos muçulmanos vai haver também outros califadozinhos por cá. Em Portugal, a conquista vai terminar no reinado de Dom Afonso III, em 1249, quando ele consegue invadir a cidade de Faro, e depois, simbolicamente e por causa disso, até 1910, os reis de Portugal usavam esta designação Rei de Portugal e dos Algarves, não é que tivesse um estatuto especial, era só em homenagem a esta ter sido a última parte conquistada do Império. A Reconquista Cristã, em boa verdade, só acaba em 1492, quando os espanhóis, os castelhanos, conseguem conquistar a cidade de Granada e acaba a presença árabe aqui, claro. Quanto ao nosso morto, ele governou por muito pouco tempo, o tal Al-Andalus, foi chamado a atender outras chatices em Damasco, na Síria, e por lá lhe vazaram os 2 olhos primeiro. Com um xizado. Exatamente. Durante séculos, esta memória, eu gosto muito de contar esta história, talvez já na nossa geração, mas bastava ir 2 gerações atrás, e há muitos cães chamados Tariq em Portugal. Verdade. Era um nome de cão muito comum, já ninguém se lembra porquê, mas era a maneira de vilipendiar supostamente o árabe que veio tirar o sítio dos cristãos. Os povos são feitos de muitas coisas e apesar da Reconquista Cristã, os árabes continuaram cá, muitos deles continuaram por cá e muito da nossa cultura vem também dos árabes, até o fado, isto já aqui a especular, Verdade, tantas fado, coisas, sim, claro. sim, A nossa, quanto mais para sul, Claro. desce Tudo mais- começa mais- por Al?
não é? Mas, claro que sim. Alcácer, almôndegas. Algumas. Alcácer que significa Almôndegas. castelo. Aleluia. Almôndegas não, mas era ótimo perceber Sim, sim, exatamente. a função sim. da palavra Mas há aqui dar almôndegas. almofada, Sim. claro que sim. Alenquer. Alenquer. Alcácer significa castelo, fortificação. Claro. E Alemar. portanto, é sempre bom. Não... Os Alemar. Os Alemar só existem porque existiam. Sim, sim. por exemplo. Enfim. É sempre bom Deixa-me. celebrar também esta parte da nossa cultura. O Tariq Ibn Ziyad morreu faz hoje 1303 anos.